Foi na cruz onde um dia eu vi. Boa noite, Hortência Carvalho. Meu coração conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. areia do mar, que gozo sentirá.
Glória a Deus.
Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus, nosso Deus fiel. Glória a Deus.
Glória a Deus, nosso Deus é fiel. Glória a Jesus. Glória a Deus. Onde irei para sempre morar, há mansões nesse lindo país que Jesus foi para me preparar. Vou morar nessa terra celeste por ver. Vou morar nessa terra celeste por ver. Boa noite, Deli. Belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz. Não angústia, tristeza e nem dor. Vou cantar nessa terra celeste. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar nessa terra real. Em ventura sem fim vou estar nessa terra celeste por ver. Vou estar nessa terra celeste por ver. Nessa terra do país. Vou morar nessa terra celeste por ver. Vou morar nessa terra celeste por ver. Nessa terra celeste por ver. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós hoje vamos aprender a palavra do Senhor em Mateus 16, 18. Que diz a palavra do Senhor: pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que é desligado nos céus, na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Nós vamos falar um pouco dessa palavra do Senhor
quando diz que as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno representam Satanás, a totalidade do mal no mundo, lutando para destruir a igreja de Jesus Cristo. Glória a Deus. Lutando para destruir a igreja de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pedro, a pedra e a igreja. Pedro, a pedra e a igreja. O significado desta passagem é que Cristo edificará a sua igreja. Edificará a sua igreja sobre a verdade da confissão feita por Pedro. Os demais discípulos, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Jesus emprega um trocadilho, ele chama seus discípulos de Pedro, que significa uma pedra pequena. A seguir ele diz, sobre esta pedra, que significa uma grande rocha maciça, o rochedo, e edificarei a minha igreja. E sobre a confissão de Pedro. Aleluia. Boa noite, Lucinda Gomes. A chave do reino representa a autoridade que Deus delegou a Pedro, a igreja. Estas chaves são usadas para repreender pecados e levar a efeito a disciplina eclesiástica. Aleluia. Então, quando o Senhor lhe falou em Mateus 16, 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra grega eclésia, igreja, literalmente refere-se à reunião de um povo por convocação. No Novo Testamento, o termo designa principalmente o conjunto do povo de Deus em Cristo, aleluia, que se reúne como cidadãos do reino de Deus com o propósito de adorar a Deus. A palavra igreja pode referir-se a uma igreja local ou a igreja no sentido universal. Aleluia. A igreja é representada como o povo de Deus, o agrupamento dos crentes redimidos como fruto da morte de Cristo. É um povo peregrino que já não pertence a esta terra. Tem até um hino na harpa que diz assim: sou peregrino na terra. Tem este hino da harpa que fala que nós somos peregrinos na terra. Nós somos peregrinos. Aleluia.
Glória a Deus. Um povo peregrino que já não pertence a essa terra. O próprio Jesus, ele diz, estás no mundo, mas não é do mundo. Não pertencemos mais ao mundo. Estamos nele. Mas nós não pertencemos mais ao mundo. Nós somos a luz que está no mundo. Nós somos a luz. No dia que o Senhor tirar a igreja da terra, esta terra vai virar uma treva mesmo. Se ela já é treva, vai virar treva. Quando o Senhor tirar a sua igreja. E a palavra de Deus, ela fala que nós somos um povo peregrino que já não pertence a esta terra, cujo primeiro dever é viver, cultivar uma comunhão real a pessoa com Deus. A pessoa com Deus. A igreja foi chamada para deixar o mundo e ingressar no reino de Deus. A separação do mundo é parte inerente da natureza da igreja. E a recompensa disso é ter o Senhor por Deus e Pai. E Pai. A igreja é o templo de Deus e do Espírito Santo. Quando a palavra do Senhor diz que o nosso corpo, aqui é o templo do Espírito Santo de Deus, aonde ele habita. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o templo de Deus, a igreja é a noiva de Cristo, que o Senhor está preparando para buscar a sua amada igreja, arrebatar. A igreja é uma comunhão, a igreja é um ministério, a igreja é um exército enganjado no conflito espiritual, batalhando com a espada e poder do Espírito. Seu combate é espiritual contra Satanás e o pecado também. O Espírito que está na igreja e a enche é qual guerreiros manejando a palavra viva de Deus, libertando as pessoas dominadas pelo inimigo, anulando todos os poderes das trevas. A igreja de Cristo. Glória a Deus. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade, funcionando assim como o alicerce que sustenta uma construção. Uma construção. A igreja, ela é uma coluna. É uma coluna. Mas o que sustenta essa coluna é a palavra e a oração. Temos que estar na oração e na palavra. Por isso que a igreja e o fundamento da verdade, funcionando assim como o alicerce que sustenta uma construção. A igreja deve sustentar a verdade, conservá-la, integrar, defendendo contra os deturpadores e os falsos mestres também. A igreja é um povo possuidor de uma esperança futura. Esta esperança tem por centro a volta de Cristo para buscar o seu povo. O seu povo. A igreja é tanto invisível como visível. A igreja visível é o conjunto dos crentes verdadeiros, unidos por sua fé viva em Cristo. Em Cristo. A igreja visível consiste de congregações locais, composta de crentes vencedores, fiéis
fiéis, bem como de crentes professos, porém, tem falsos também. Tem aqueles que professam o nome do Senhor, falam a verdade, mas também tem aqueles falsos que estão lá. É como o Senhor diz na sua palavra também, quando fala do joio e o trigo, eles crescem junto. Naquele grande dia, o Senhor, ele vai separar o trigo do joio. Ele vai fazer uma separação. O Senhor Jesus. Ele fala na sua palavra. Então, Jesus Cristo, ele é Jesus Cristo, a pedra fundamental da igreja. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. A declaração que Jesus faz nesse texto bíblico, bem suscitado, variadas interpretações teológicas ao longo da história cristã. Entretanto, o exame acurado do contexto sagrado corrige qualquer tipo de interpretação errônea e mostra de forma clara e objetiva que Jesus Cristo é o fundamental da igreja. Aleluia. Afinal de contas, sobre qual pedra a igreja está edificada? Qual pedra? Uma parte da cristandade pensa que pelo fato de Jesus usar um trocadilho de palavras entre Pedro, que significa fragmento de rocha, e pedra, que significa rocha maciça, a igreja esteja edificada sobre Pedro. Porém, o próprio Pedro procurou logo cedo esclarecer esta confusão, dizendo: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Pedro, que significa fragmento de rocha, respondeu a Jesus: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Em seguida, Jesus lhe disse também: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Deus estava dizendo para Pedro, que ele iria usar Pedro para edificar a igreja de Cristo. E quando a gente lê a vida de Pedro, eu já preguei aqui uma vez sobre a vida de Pedro. Quem era Pedro e depois o que Pedro se tornou-se. Então, quando Pedro disse que Jesus era o Cristo, és o Cristo, Filho do Deus vivo, Pedro disse para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai, em seguida ele se vira para Pedro e diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro era a pedra e a igreja, que é o povo, que Pedro iria, com a autoridade que Jesus ia dar para Pedro, Pedro iria resgatar muitas vidas, muitas almas, porque igreja representa que é eu e você. Eu e você, nós somos a igreja de Cristo. O templo
é aonde nós se dirigimos para orar, para cultuar a Deus. Mas igreja é eu e você. Então, quando Jesus ele disse, e sobre esta pedra, tu és Pedro. Jesus disse para Pedro, tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela. Qual pedra? Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus só prometeu edificar a sua igreja após estar presente esta presente declaração. Ele fez aquela declaração para Pedro. Para Pedro. Aleluia. E o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Então, a obra estava sendo lançada. A palavra de Deus estava sendo lançada. Jesus Cristo estava dizendo para Pedro que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja de Cristo. O apóstolo Pedro continua apontando Cristo como a pedra fundamental. Porque é por intermédio de Jesus Cristo, que ele veio ao mundo, ele veio para nos resgatar, para salvar aquele que se havia perdido. Ele passou por sofrimento, passou por coisas dolorosas na cruz, foi maltratado pela minha vida e por sua vida. Então Pedro, ele continuava apontando Cristo como a pedra fundamental da igreja, dizendo, chegando-vos para ele a pedra viva. Você vê que quando vai se construir um templo, né? Os pastores, eles vão lá no local, naquele terreno lá, e eles cavam lá um buraco, ele enterra a pedra fundamental. É ali onde vai dar-se o fundamento de uma grande obra. Eles vão construir uma grande obra ali, através daquela pedra fundamental que eles enterram ali. E ali começa a construir aquele templo onde vai se ganhar almas para o reino de Deus. E Pedro, ele fala que Cristo é a pedra fundamental da igreja, dizendo, chegando-vos a ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, porque ele foi rejeitado pelos homens, Jesus. Mas Deus, foi ele que, com Deus eleita e preciosa, foi Deus que fez tudo isso, em favor de nós, das nossas vidas. Então, Jesus Cristo é a pedra eleita e preciosa. Vários escritores, além do próprio Jesus, se referiram a uma pedra que os construtores haviam rejeitado, a qual veio a se tornar a principal pedra angular. Afinal de contas, que pedra misteriosa é esta? Segundo os rabinos, as pedras usadas na construção do templo de Salomão, já vinha cortada sobre medidas das montanhas. Porém, entre as pedras apareceu
uma com medida diferente. Por isso, foi rejeitada pelos homens que construía o templo. Todavia, ao terminarem de encaixar todas as pedras, ficou uma brecha. E na esquina onde acontecia a junção de duas paredes principais do edifício, então alguém se lembrou daquela pedra de medida anormal que os construtores haviam rejeitado. E ao colocá-la sobre a brecha existente nas duas paredes, a pedra rejeitada se encaixou perfeitamente. Havia rejeitado e veio a se tornar a principal pedra de esquina. Assim aconteceu com Jesus. Ele foi rejeitado pelos construtores, os judeus, encaixou-se perfeitamente no propósito de Deus para salvar a humanidade e veio se tornar a principal pedra de esquina. Então, observe bem que tudo tem o propósito de Deus. Você vê que eles lá, na construção de Salomão, as pedras já vinham cortadas sobre medida, direitinho. Elas vinham lá das montanhas cortadas. Porém, veio uma diferente, uma pedra diferente. E aí aqueles construtores, eles rejeitaram aquela pedra. Porque as outras que vinham, elas vinham tudo no tamanho certo. Mas aí quando eles acabaram eles foram construindo, aí ficou aquela brecha. E ali, aquela pedra que estava lá rejeitada, que veio diferente das outras, eles pegaram e colocaram naquela brecha e encaixou direitinho. Aí ele dá o exemplo, ele traz o exemplo de Jesus Cristo. Porque quando ele diz que, aqui no versículo 16, 18, quando ele fala: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave dos reinos do céu, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares da terra será desligado nos céus. Aí você vê aqui a palavra do Senhor, Jesus falando para Pedro. Jesus estava dizendo que ele ia usar Pedro. Mas Pedro, o Senhor está dizendo que ia dar a chave dos reinos dos céus. Ia dar poder para Pedro, ia dar autoridade, ousadia. Porque quando a gente lê lá em Atos, os primeiros capítulos de Atos, a gente vê a ousadia que Pedro tinha. E a própria palavra do Senhor, ela fala que Pedro, a sombra de Pedro curava. Porque uma promessa de Jesus foi feita para Pedro. Para Pedro. E aqui, o propósito de Deus
o propósito de Deus. Porque Deus, ela se encaixou perfeitamente no propósito de Deus para salvar a humanidade e veio se tornar a principal pedra de esquina. Aí o profeta Isaías, ele escreveu dizendo: portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme, fundada, aquele que crê não se apresse. O apóstolo Paulo escreve dizendo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de Jesus Cristo, é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. A igreja, ela está edificada em Cristo. A igreja. Pedro, ele estava edificado em Cristo. A pedra angular, a pedra eleita, a pedra preciosa, a pedra principal, a pedra da esquina, a pedra de Israel, a rocha eterna, a rocha da nossa salvação, a pedra de tropeço para os incrédulos, a pedra espiritual para os crentes. Então, Jesus Cristo, ele é a pedra fundamental, aonde ele deu o início de tudo para nossas vidas, a salvação para nossas vidas. Por intermédio de Jesus Cristo, alcançamos a graça, a misericórdia. Para nós chegarmos a Deus, primeiro vamos por intermédio de Jesus Cristo. Como ele mesmo diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele mesmo fala, Jesus. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai a Deus sem primeiro ser por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém. A salvação, a graça, a cura, a libertação, a transformação, tudo nós alcançamos por intermédio de Jesus Cristo. Aí quando a gente lê lá em Atos 2:42, quando fala sobre o segredo de uma igreja bem sucedida. Essa igreja bem sucedida é você, é eu. Somos nós a igreja. Aí lá no capítulo 2 de Atos 42, Atos 42, quando diz que Atos 2, 42. Ele fala que e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas, sinais se faziam pelos apóstolos. Você vê que aqueles apóstolos, eles andaram com Jesus, eles aprenderam com Jesus.
ele aprendeu com Jesus. E ficou a história para eu e você também aprender, que é pela Bíblia, que é a nossa bússola, ela nos ensina, ela nos dirige. Então, o segredo de uma igreja bem-sucedida, se você quer ser uma igreja bem-sucedida na sua vida, tanto na vida espiritual, como até material. Ontem eu preguei aqui sobre o rei Osias. Um rei que foi levantado a rei com 16 anos de idade. Novo, muito novo. Mas ele aprendeu com a Amazias, né? Ele aprendeu. E esse texto, quando ele diz para nós, o segredo de uma igreja bem-sucedida, lá em Atos 42, 43, quando diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E em cada alma havia temor. Então eles eram uma igreja bem-sucedida. E deixou esse exemplo para mim e para você. Aqui ainda diz aqui, todos os que criam estavam juntos, tinha tudo em comum, vendia suas propriedades, fazenda, repartia com todos, segundo cada um tinha necessidade. Perseverando unânimes todos os dias no templo, eles iam para o templo, eles se reuniam lá, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todos os povos, todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. É por isso que eu sempre, eu não sei que é porque eu fui, a minha convenção, ela foi toda sobre oração. Eu fui, como eu digo, eu não nasci no evangelho, mas quando o Senhor me escolheu e me chamou para ser uma serva do Senhor, eu me criei no circo de oração. Eu fui criada dentro de circo de oração. Não nasci no evangelho, mas me criei no circo de oração. É por isso que eu amo a oração. Eu gosto de oração, eu gosto de falar de oração, eu gosto de pregar a oração. Eu dirigi muito circo de oração, eu trabalhei muito na oração. Então eu gosto da oração. E eu sempre estou dizendo, pregando e falando, quem dirige um trabalho de oração, ele só vai crescer se você tiver uma vida dedicada de oração. Se você está dirigindo um circo de oração e você não se dobra os seus joelhos para orar, para tirar ali 1h30, até 2 horas no joelho, pedindo, porque quem leva o povo para a igreja não é eu e não é você. Quem leva o povo para a igreja é o Espírito Santo. Mas ele só vai levar se você
se dobrar os teus joelhos, se você está na frente da obra, você tem uma responsabilidade com a obra. Você dobrar o seu joelho e orar ao Senhor, pedir para o Espírito Santo levar o povo, ele leva. Porque ele está vendo que você está se esforçando na obra e no joelho. Então, quando eles dizem aqui, ó, no capítulo 2 e o versículo 47 de Atos, quando ele diz, ó, louvando a Deus, caindo na graça de todos o povo, todos os dias, era todos os dias, não era uma semana nem um mês, não, era todos os dias. Acrescentava o Senhor, era o Senhor que acrescentava a igreja, aqueles que se havia de salvar. E você vê que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o crescimento de uma igreja, ela começa primeiro por uma oração, pela oração. A oração é que é a alavanca para levantar as coisas. Então, o segredo de uma igreja bem-sucedida é a perseverança na doutrina dos apóstolos, a perseverança na comunhão no partir do pão, a perseverança na oração, a perseverança na adoração a Deus, a evangelização fervorosa todos os dias. Então, quando ele diz aqui, o texto que ele fala, nós temos o modelo de uma igreja bem-sucedida. A igreja primitiva. A igreja primitiva. É a matriz que serve de modelo para todas as demais igrejas cristãs. A igreja primitiva, ela tem os seus ensinamentos. Os seus ensinamentos. A do Senhor Beta Barbosa. Então, o segredo do seu avanço e do seu crescimento e de sua marcha vitoriosa tem sido o ideal perseguido por todas as igrejas cristãs que almeja a restauração do autêntico e verdadeiro cristianismo. O primeiro segredo de uma igreja bem-sucedida é a perseverança na doutrina apostólica. Os cristãos primitivos perseveravam na doutrina dos apóstolos, aonde eu li o versículo 2 de Atos 42. Doutrina é um conjunto de princípios em que se baseia um sistema religioso, políticos ou filosófico. Doutrina nada mais é do que um sistema de ensino. Doutrina é um ensinamento. Os apóstolos foram escolhidos por Deus para formular o sistema de ensino na igreja. É por isso que as igrejas, as Assembleias de Deus, elas têm os cultos de doutrina. É fundamental a doutrina na igreja.
Porque é as doutrinas que sustenta a igreja que somos nós. É a palavra. Você vai para o culto de doutrina, você vai aprender a palavra de Deus. O seu pastor vai pregar a palavra para você ser um cristão fiel a Deus, porque ele vai ensinar a doutrina que é a palavra de Deus, os ensinamentos da Bíblia. Então, o apóstolo Paulo escreve dizendo: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. A pedra angular. Aí o segundo segredo de uma igreja bem-sucedida é a esperança na comunhão, a igreja ser unida. Ser uma igreja unida, comunhão, você ter comunhão um com os outros. Os cristãos primitivos perseveravam na comunhão e no partir do pão. A comunhão é um ato de comungar e compartilhar da mesma ideia. A comunhão de pensamentos, comunhão de ideias, comunhão de bens e comunhão de Jesus Cristo. Comunhão do Espírito Santo. Comunhão com Deus. Quando há comunhão de ideias e de pensamentos, não há espaço para desavenças. Não há espaço para desavenças. Intriga, discórdia, contenda. Quando essa comunhão ela está presente, como diz aqui, que os cristãos primitivos ele perseverava na comunhão no partir do pão. Eles eram unidos. Comunhão é um ato de comungar, compartilhar da mesma ideia. Todos unidos. Aí vem a comunhão de pensamento, comunhão de ideias. Comunhão de bens, existe várias comunhão. Várias comunhão. Então Paulo nos aconselha dizendo: haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo ainda afirma que fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão dos seus filhos, Jesus, Cristo, nosso Senhor. Nós fomos chamados para a comunhão e não para a confusão. E a gente vê tantas histórias, tantas conversas, tantas intrigas. Não existe aquela comunhão. Hoje não existe mais aquela comunhão como no tempo da igreja primitiva. Não existe mais. Não existe. Tem igrejas por aí que é uma fofocada danada, é uma confusão danada. Ninguém se entende. Cada um quer puxar o tapete do outro, quer derrubar o irmão, quer tirar o irmão do lugar onde Deus colocou. É uma desunião terrível. Não vive mais. Eles não têm mais a prática do tempo da igreja primitiva. Que aqui ficou os ensinamentos para nós, a Bíblia. Atos dos Apóstolos, ela nos deixou esses ensinamentos. Nós fomos chamados para a comunhão e não para a confusão.
não para a confusão. Nós temos que voltar a praticar o primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar ao primeiro amor. Quero voltar ao princípio de tudo. Princípio de tudo. Aí vem a perseverança na oração. O terceiro segredo de uma igreja bem sucedida é a perseverança na oração. Você vê que veio o primeiro segredo da igreja bem sucedida é a perseverança na doutrina apostólica. Aí depois vem o segundo segredo, é a perseverança na comunhão. A igreja é uma igreja unida e não desunida. Jesus, quando ele vinha buscar a sua igreja, ele não vem buscar rótulo de igreja. Ele vem buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Jesus não vem buscar a igreja dividida. Igrejas, quando se fala de igreja, que é o povo, querem um ser mais do que o outro. Ser mais do que o outro. Fala mal da igreja do outro. A igreja do outro não presta, só a dele é que presta. E Jesus não veio buscar isso. Ele não deixou esses ensinamentos para nós. Ele deixou esse ensinamento aqui, o segredo de uma igreja bem-sucedida, que é a perseverança na doutrina apostólica, a perseverança na comunhão e a perseverança na oração. Na oração. Os cristãos primitivos perseveravam nas orações. Nas orações. Perseverança é o ato de persistir na busca daquilo que almejamos. Perseverança é sinônimo de constância, firmeza e persistência. É perseverança. É você lutar pela sua vitória. Você nunca desistir. Sempre procurar. Perseverando. Sempre pedindo ao Senhor. Rogando ao Deus do céu que lhe dê a sua vitória. E ele diz aqui também, na perseverança da oração, o ato de é você insistir ali, todo dia você pede a Deus, né? É na busca daquilo que nós almejamos. Perseverança é sinônimo de constância, firmeza e persistência. Lucas, Atos 2,46, Lucas escreve perseverando unânimes todos os dias no templo. Boa parte dos cristãos em nossos dias, que é os dias atuais que nós estamos vivendo, tem se tornado cristão domingueiro, só vai à igreja os domingos. Ele não vai numa oração, ele não vai no culto de doutrina, só vai lá os domingos. É o crente domingueiro. Só vão à igreja no domingo. Os cristãos primitivos frequentavam os cultos todos os dias. Isso fala de constância e firmeza.
Paulo nos incentiva: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Na oração. Aí o quarto segredo de uma igreja bem-sucedida é a perseverança na adoração a Deus. Os cristãos primitivos perseveravam diariamente no templo, louvando a Deus, caindo na graça do povo. Adoração é o ato de louvar, reverenciar, prestar culto a Deus. Os cristãos primitivos faziam isso todos os dias no templo. Tem gente que vai para a igreja, não presta atenção aos cultos, vai só para conversar e às vezes até tirar aquele que está do lado dele, desligar ele de não estar prestando atenção ao culto. Tem pessoas que fazem isso, vai para a igreja, mas não presta atenção a nada. Vai por ir, pelo hábito de ir. Mas quando a gente vai para a casa do Senhor, a gente vai para adorar a Deus, vamos buscar a Deus. E aqui, olha, o cristão primitivo, eles faziam isso todos os dias no templo. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A palavra de Deus nos orienta dizendo: dai ao Senhor a glória devido ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, quando você for à casa de Deus, vá adorar a Deus. Vá adorar a Deus. Vá cultuar a Deus. Vá com espírito de adoração. Não vá para lá. Não vá só para seu pastor ver que você está lá. Não. Vá agradar a Deus. Não agradar o seu pastor. Vá para lá adorar a Deus. Que é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente nos dê, que a gente tenha um espírito adorador. Jó adorou ao Senhor. No meio das lutas e das provações, das percas, ele adorou ao Senhor, Jó. Simplesmente ele adorou ao Senhor. E a Bíblia, ela nos dá exemplos para isso. Que o próprio salmista, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A palavra de Deus nos orienta dizendo: dai ao Senhor a glória devido ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Aí o quinto segredo de uma igreja bem-sucedida é a evangelização fervorosa todos os dias. Nós estamos vivendo uma época que nem para evangelizar estamos podendo fazer isso, né? A época que nós estamos vivendo. Uma época difícil. Os cristãos primitivos estavam diariamente no templo, louvando a Deus, caindo na graça de todos o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aquele que se havia de salvar. Eu li esse versículo. Todos os dias havia salvação de alma na igreja primitiva. Será que está havendo isso em nossos dias hoje? As pessoas vão para a igreja para aceitar Jesus, em vez os que estão lá dentro
ajudar aqueles que estão querendo entrar, eles estão botando é para fora, jogando para fora. Eu aprendi quando eu me converti que coisas que se acontecia dentro das igrejas não se contava para os novos convertidos. Não se contava para os novos convertidos. Não se relatava nada que estava acontecendo dentro da igreja para os novos convertidos, que era para poder eles se firmarem ali, na igreja. Aí hoje em dia uma pessoa nova entra dentro da igreja. Aí o velho, o antigo, o profeta velho que está lá dentro, vai se encostando junto daquele novo que vai chegando, e aí começa a pegar aquela amizade e começa a relatar tudo que está acontecendo lá dentro da igreja. Ele, em vez de ficar com a boca fechada e alimentar com palavras boas, para que aquela pessoa pegue gosto da coisa de Deus, não. Aí começa a contar o que está acontecendo, aí começa, tá vendo fulano ali, tá vendo aquela fulana ali, ela é assim, assim, e começa. Aí tira o profeta velho, tira o novo de dentro da igreja. Aí ele nunca mais ele volta. E para aquela igreja que tem isso lá dentro, não vou não. E não vai. E não vai mais. É o que acontecia naquele tempo da igreja primitiva. Eles perseveravam. Era uma igreja bem sucedida, porque a evangelização era fervorosa, todos os dias. Os cristãos primitivos perseveravam diariamente no templo, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. Antigamente as pessoas aceitavam Jesus por causa do testemunho de outros. Hoje em dia, tantos maus testemunhos que o povo não quer ir para a igreja. Eles não querem ir para a igreja. Dão maus testemunhos. Aí como é que quer ganhar almas para o reino, para a igreja de Cristo? Como é que ganha almas dessa maneira? Se a Bíblia diz que você é espelho, o mundo se espelha em mim, se espelha em você. E quem é que vai se espelhar em um espelho que está todo manchado, todo sujo? Quem vai se espelhar? Você vai botar ali, ninguém não vai ver seu rosto, vai ver só sujeira naquele espelho. E aí? Como é que vai ganhar almas para o reino de Deus? Dessa maneira, praticando coisas erradas. E a igreja de hoje, ela tem que voltar a aprender os segredos de uma igreja bem-sucedida daquele tempo. A igreja primitiva, é como o texto diz aqui, ó. A igreja primitiva é a matriz. É a matriz. É como a igreja que tem o seu templo grande e tem muitas congregações. E as congregações, elas seguem a orientação da matriz, que vem do pastor presidente. Há orientações. É tudo ali orientada pela matriz. Então a igreja primitiva é a matriz, que serve de modelo.
modelo para todas as demais igrejas cristãs. Então, vem tudo de lá. O exemplo vem de lá. E aqui, o texto está falando que a igreja primitiva é a matriz, ela é o exemplo. Está aqui a Bíblia. É a Bíblia que está dizendo, não é eu que estou inventando, é a Bíblia. No Atos 2, 42, 43. O texto sagrado é que está falando. É o segredo de uma igreja bem-sucedida. Então, aqui, a Bíblia afirma que muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, chegou o número desse homem a quase 5 mil. Quase 5 mil. Quase 5 mil. O apóstolo Paulo e Barnabé evangelizaram fervorosamente a cidade de Antioquia da Pisídia. Os gentios alegraram-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Conclusão: Deus está à procura de uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, persevera na comunhão e no partir do pão. A minha igreja matriz, toda terça-feira tem doutrina. Tem doutrina. A congregação que eu congrego, toda sexta-feira tem doutrina. Tem o culto de doutrina, da palavra. E nós precisamos ouvir, aprender a doutrinas da igreja, que é a palavra. Precisamos ir para a escola dominical, que é também outro ensinamento fundamental para nossas vidas. Então a igreja, ela tem os seus ensinamentos e precisamos aprender e colocar em prática. Em prática. Então, aqui diz que Deus está à procura de uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, persevera na comunhão e no partir do pão, persevera na oração, persevera na adoração a Deus, todos os dias evangeliza com fervor, todos os dias, tendo estas cinco características, ninguém impedirá o sucesso desta igreja. Se ela estiver enquadrada nesses textos que eu li. Os desafios são muito grandes. A população mundial cresce assustadoramente e Deus deseja salvar almas todos os dias. Todos os dias. Como agora que foi o ano de 2020, a gente passou um ano apertadíssimo, um ano que foi tudo travado, a maioria das igrejas fechou, muitas igrejas foram fechadas, porque a maioria das igrejas pequenas, elas são alugadas e logo que foi fechada não tinha membro dentro da igreja, porque estava fechada. Como iria se pagar aluguel?
Muitas pessoas ficaram desempregadas, perderam seus empregos. Então, essa pandemia que aconteceu no ano de 2020, que ainda não acabou, mas nós passamos o ano de 2020 apertado, estreito, o ano estreito, e parece que o ano voou assim muito rápido. Todos nós ficamos, eu mesmo fiquei 5 meses dentro de casa, presa, sem poder ir para canto nenhum. 5 meses. Depois que foi soltando os pouquinhos. Graças a Deus que hoje as igrejas, elas estão abertas, voltaram. Né? Voltaram. Mas a gente não tem mais aquela liberdade que a gente tinha antes. A gente não pode apertar a mão do nosso irmão como apertava antes. Não pode abraçar como abraçava. Mudou tudo. Vai-se para o templo, é sentado numa cadeira, outra cadeira vazia, o outro senta, e tá assim. Não é mais aquele tempo que a gente tinha, aquela liberdade lá dentro, tem que estar com uma máscara no rosto. Com uma máscara no rosto. Passando toda hora um álcool em gel na mão. Mas mesmo assim damos graça ao Senhor. Glorificamos o nome do nosso Deus. 2020 passou. Continuamos enfrentando as mesmas barreiras que enfrentamos em 2020. Mas já temos um pouco mais um acesso, porque podemos ir à casa do Senhor, que antes ficamos sem poder ir. Mas agradecemos a Deus, em tudo dai graça, essa é a vontade do Senhor. Agradecemos a Deus por tudo, pelo fôlego de vida, por tudo que passamos. Agradecemos a Deus, somos gratos ao Senhor, é gratidão a Deus. Pedi ao Senhor que o Senhor Jesus Cristo, Ele acabe com essa pandemia, dê um fim nessa pandemia. Sabemos que as coisas elas não vão mais ser como era antes, mas vamos tentando, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nos ajude. Nos dê graça e força para vencer. E que nós possamos ser uma igreja de Cristo Jesus, como a igreja primitiva. Que Deus nos abençoe nesta noite, nos dê graça e força. Vamos orar. Vamos orar. Agradecer a Deus pela palavra que foi lida nesta noite sobre a pedra. O Senhor falando para Pedro que Pedro seria a pedra que iria edificar a igreja. E realmente Pedro, ele foi um homem usado por Deus, cheio da unção e do poder de Deus.
esse lado aqui. O poder de Deus foi usado por Deus. Pedro, que nós sejamos como Pedro. Vamos pedir a Deus para dar a unção de Pedro para nós, nos encher, nos fortalecer, que a gente venha ser os ganhadores de alma. Que a gente quando colocar a mão nos enfermos, ser curado. É isso que nós precisamos. Mas para que a gente receba de Deus tudo isso, temos que perseverar na oração. Então vamos orar nesta noite. Vamos pedir a Deus que Deus nos dê uma noite de paz. Que o Senhor nos abençoe. Guarde a nossa família, nosso lar, a nossa parentela, nossos filhos, nossos familiares. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão no leito de dor, nos hospital, que está entubado. Que o Senhor tenha misericórdia. Vamos pedir a Deus nesta noite. Senhor Deus e o Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te apresento esta noite, Senhor, a tua igreja. Toma cada um na palma da tua mão, Senhor. Senhor, toma as famílias, Senhor. Meu Senhor da glória, visita os lares nesta hora, os hospitais. Toma as crianças, Senhor, guarda as crianças, livra do mal, Senhor. Senhor, nos livre do mal. Senhor, o lar das tuas servas, Deus, e dá vitória para elas. No nome santo de Jesus Cristo, Senhor. Entra com as providências do céu, Senhor. Entra no lar, Senhor, das tuas filhas. Toma a tua serva, a Hortência Carvalho. A pastora Liliane, toma ela nas tuas mãos, o seu lar. A Osana Carmo. A Gisele Matias. A Marciléia Jordão. A Andira. Que o Senhor toma as tuas mãos, a Eni Braga, a Deliviana, a Gilvaneide, Senhor, a Lucinda Gomes, toma nas tuas mãos, Senhor, dá vitória às suas filhas, que o Senhor entre no lar de cada uma, a Beta Barbosa, a Osana Carmo, a Eni Braga, a pastora Nilma Assunção. Que o Senhor tome cada uma das tuas servas na tua mão, Senhor. No nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser, com a permissão do nosso Deus. Amanhã estaremos aqui de novo. Amanhã tem culto na igreja. Só lá para as 9h30, 10 horas estaremos aqui de novo. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Um beijo no coração de cada uma de vocês. No nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Um beijo. Aí na sua cidade está fazendo calor, porque aqui no Rio de Janeiro está um calor, está um mormaço.
terrível, muito quente. Gente, colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, Osana. Berta Barbosa, Ine Braga, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Dá tudo certo. Vai dar tudo certo, pastora Nilma. Gente, ainda não é só de momentos bons, tempo difícil. A vida é mesmo assim, se a gente colocar a nossa fé em ação. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, tá tudo certo. Aí tá chovendo, Osana. Aqui tá um calor, minha irmã. Aqui tá abafado. Misericórdia. Muito calor que tá aqui no Rio de Janeiro. A do senhor Eugênia Lino. Lino. É que eu tenho uma amiga que chama Eugênia Lima. Vai dar tudo certo. E aí, em Braga, na Bahia, tá chovendo ou tá fazendo calor? Aqui no Rio de Janeiro tá muito quente. Toda hora tem que beber água. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação. Já deu tudo certo. Beijo no coração de vocês. Até amanhã, se Deus quiser.